Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Hermes e a partir de agora nós vamos corrigir aqui a atividade da semana 4, a última semana aí do seu PET volume 2, ok? A segunda questão diz o seguinte aqui para nós, pessoal: determine em cada caso se a relação entre as variáveis corresponde ou não a uma função, um número natural e seu oposto. Dá para a gente fazer uma função através dessa relação, um número natural e seu oposto? Com certeza, né, pessoal? Nós podemos dizer que sim. Como? F de x é igual a menos x. Para qualquer número natural x, nós vamos encontrar um resultado menos x. Então, f de x é igual a menos x. Então, se a gente pegar o número 1, que é natural, colocar no lugar do x, nós vamos ter menos 1. E menos 1 é o oposto de 1. Beleza, pessoal? Letra B. A medida do lado de um quadrado e sua área tem relação? Claro que tem, né, pessoal? Claro que sim, porque se a gente chamar aqui então f de x é igual a x ao quadrado, nós vamos ter o seguinte, que f de x, que representa a área, vai ser igual o lado ao quadrado, ou lado vezes lado, beleza? Vai dar uma função aqui de segundo grau, coisa que vocês vão ver aí à frente, beleza? Letra C, a quantidade de respostas corretas em uma prova e a nota final obtida. Pessoal, para isso ser uma função, nós vamos dizer que sim, se somente cada questão tem o mesmo valor. Porque a partir daí, se cada questão tem o mesmo valor, nós podemos fazer o seguinte, que f de x, que é a nota da prova, é igual a vezes x, e esse x é a quantidade de questões certas. Então, por exemplo, a é um valor numérico, suponhamos que cada questão vale 2, então se ele acertar uma questão, nota 2. Se ele acertar duas questões, nota 4. Se ele acertar 3, nota 6. Ou seja, nós precisamos de um precedente para cada questão, de um valor para cada questão para poder transformar isso em função. Essa é a minha resposta, beleza? Vamos para a questão de número 3. Determine a expressão algébrica que permite modelar a relação existente entre os valores assumidos pelas grandezas x e y nos dois casos indicados na tabela abaixo. Quando x é 1, y é 5. Quando x é 2, y é 7. Quando x é 3, y é 9. Quando x é 4, y é 11. Quando x é 5, y é 13. Quando x é 6, y é 15. Quando x é 7, y é 17. Pessoal, eu já observo aqui o seguinte, que se eu multiplicar 2 vezes x e somar com 3, eu vou encontrar o valor de y. Então eu posso fazer essa função. Y é igual a 2x mais 3. Beleza? Letra B. Quando x é 2, y é 8. Quando x é 3, y é 12. Quando x é 4, y é 16. Quando x é 5, y é 20. Quando x é 6, y é 24. Eu já começo a perceber aqui o seguinte, que o meu valor y é 4 vezes o valor de x. E eu posso montar aquela função. Y é igual a 4x. Beleza, pessoal? Vamos para a questão de número 4. De acordo com o gráfico de uma função f na figura abaixo, quais das seguintes proposições são verdadeiras? F de menos 2 mais f de 2 é zero. Vamos ver, f de menos 2 está aqui, pessoal. F de menos 2 é o resultado y. Então, quando x é menos 2, y é 2. Então, no lugar de menos 2, nós vamos colocar 2. Certo? Então, f de menos 2 é igual a 2, que é o resultado. Mas f de 2, pessoal, é um pouquinho menor do que 1. Então, 2 mais um número que é maior do que 0 vai dar 3 e não 0, como está dizendo aqui. Então, essa primeira resposta aqui é falsa. Beleza? Vamos ao segundo. F de 1 é igual a f de menos 1. Vamos ver? F de 1, está dando igual a 1. F de menos 1 está dando igual a 1 também. Então, essa questão aqui é verdadeira. Podemos colocar verdade aqui. Vamos para a outra. F de 2, quem é f de 2? Está aqui. F de 2 é um pedacinho acima do zero, então, ou seja, está entre 0 e 1. F de 1, f de menos 1 mais f de 3, ou seja, f de 2 é igual a f de menos 1 mais f de 3. Vamos ver? F de menos 1 é 1 e f de 3 é menos um pedacinho aqui que está abaixo de 0. Se eu pegar esse valor 1 menos o pedacinho que está abaixo de 0, nós vamos ter um valor
maior ou menor do que f de 2? Ó, f de 2 está aqui, f de 3 está aqui, ó. Veja que esse pedacinho de f de 2 aqui, ó, é menor que esse pedacinho de f de 3. Então eu posso dizer que isso daqui menos isso daqui não vai dar esse pedacinho aqui, gente. Então essa questão aqui, ó, é falsa, ok? Então a proposição verdadeira é a sentença 2 aqui, beleza? Vamos para a próxima questão. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco do racionamento não pode ser descartado. O nível da água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses, ou seja, a decadência, a falta de água, ela vai continuar nesse mesmo ritmo. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? Pessoal, para isso nós vamos pegar 2 pontos. E nós vamos pegar 2 pontos concretos. Por quê? Ó, quando aqui é 1, primeiro mês, nós vamos ter 30%, é um valor exato. Agora veja, quando é 2 é um pouquinho acima de 25, a gente não sabe quanto que é. Quando é 3 é um pouquinho acima de 20, mas a gente não sabe o valor exato. Quando é 4 é um pouquinho acima de 15, mas a gente não sabe qual é o valor exato. Quando é 5 tá um pouquinho abaixo de 15, mas a gente não sabe qual é esse valor exato. Mas quando é 6, nós temos 10, ó, que é o valor exato. Então nós vamos pegar o ponto 1,30 e 6,10, pessoal. Vamos pegar esses 2 pontos. A partir desses 2 pontos, nós vamos criar a função para então descobrir quando que ele chegará no nível 0. Para isso, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Toda função é y é igual a x mais b. Eu vou substituir o meu primeiro ponto ali, vai ficar assim, ó. No lugar do y eu vou colocar o 30, no lugar do x eu vou colocar o 1. Então vai ficar 30 é igual a vezes 1 mais b. Pronto, pessoal, resolvendo isso daqui nós vamos ter a mais b é igual a 30. Vou pegar o meu segundo ponto agora e vou substituir, vai ficar assim, ó. 10 é igual a vezes, no lugar do x, a gente coloca o 6, mais b. Posso, então, resolver o seguinte, vai ficar 6a mais b é igual a 10. Agora eu tenho a mais b igual a 30 e 6a mais b igual a 10. Eu preciso resolver esse sisteminha. Então, vou isolar ali a minha primeira expressão, vai ficar assim. A é igual a 30 menos b. E vou jogar esse valor de a na segunda. Então, vou substituir o a por 30 menos b. Vai ficar 6 vezes 30 menos b, mais b é igual a 10. Resolvendo aqui, nós vamos fazer da seguinte maneira, ó. 6 vezes 30 e depois 6 vezes menos b. Vai ficar 180 menos 6b, mais b é igual a 10. Então vai ficar agora letras de um lado e números de outro. Vamos fazer assim, ó. Menos 5b vai ser igual a 10, passa o 180 para o outro lado, negativo. Então vai ficar menos 5b é igual a menos 170. Como a minha incógnita não pode ficar negativa, eu vou multiplicar tudo isso por menos 1. Então nós vamos ter o seguinte agora, que 170 dividido por 5 vai ser 34 positivo. Beleza, pessoal? Pronto, 34 é o valor de b. Se eu já sei o valor de b, basta eu substituir lá no a, onde diz que o a é igual a 30 menos b. Então vai ficar a é igual a 30 menos 34. E a vai ser igual a menos 4. Agora que eu achei o valor de a e de b, eu sei que toda função y é igual a x mais b. Então, y é igual a x mais b. E y vai ser igual, no lugar de a, menos 4. No lugar de b, 34. Então, y é igual a menos 4x mais 34. Esta é a função. Agora a gente vai descobrir quando que vai chegar no nível 0. Basta a gente substituir o y por 0. Vai ficar, então, da seguinte forma. 0 é igual a menos 4x mais 34. Vamos levar número para um lado, letra para outro. Vai ficar menos 34 é igual a menos 4x. Vamos dividir menos 34 por menos 4. Isso vai dar um valor igual a x. E este valor x, pessoal, vai ser 8,5. Então, nós vamos ter que vai chegar ao nível 0 em 8,5 meses. Como já está no 6º mês, vai precisar de mais 2 meses e meio para chegar em 8 meses e meio. Então, a resposta correta é a letra A, beleza? Vamos para a questão de número 7. Um ônibus interestadual viaja a uma velocidade constante. Uma tela mostra aos passageiros a distância já percorrida e o tempo transcorrido como apresentado abaixo.
Distância percorrida 180 km, tempo 2 horas. Distância percorrida 270, tempo 3 horas. Qual a velocidade do ônibus? Pessoal, se é uma velocidade constante, significa que não vai ter variação de velocidade. É a mesma velocidade sempre. Então o que nós vamos ter? Se está fazendo 180 em 2 horas, significa que está fazendo 90 km por hora. Pronto. Quais os dados serão mostrados na tela meia hora mais tarde? Ou seja, se está andando 90 km por hora, está andando 45 km em meia hora. Então vai estar apresentando o seguinte, 90 mais 45. Vai estar mostrando distância percorrida 225 km e tempo 2,5 horas. Beleza? Letra C. Se x representa a quantidade de horas transcorridas e y a distância percorrida, complete a seguinte tabela em seu caderno. Nós já sabemos que essa função é o seguinte, se a gente chamar de y o espaço percorrido e de x a quantidade de horas, nós vamos ter y é igual a 90 vezes x, certo? Então, quando for 3 horas, a gente vai substituir o x por 3, vai ficar y é igual a 90 vezes 3 e esse resultado vai ser 270. A gente preenche lá a tabela. Quando for 3,5, a gente vai fazer a mesma coisa, y é igual a 90 vezes 3,5 e nós vamos ter y igual a 315, vamos preencher lá também a tabela. Quando for 4, a mesma coisa, 90 vezes 4, e nós vamos ter o resultado igual a 360, vamos preencher a tabela. Quando for 4 horas e meia, a gente vai colocar no lugar do x 4,5, então vai ficar 90 vezes 4,5, o resultado disso é 405. Quando for 5, mesma coisa, 90 vezes 5, nós vamos encontrar um resultado 450. Quando for 5,5, vamos ter 90 vezes 5,5, o resultado vai ser 495. Quando for 6, a mesma coisa, 90 vezes 6, e o resultado vai ser 540. Quando for 6 horas e meia, y vai ser igual a 90 vezes 6,5, o resultado disso, pessoal, vai ser 585. Certo? Vamos para a próxima questão. Um sistema de depreciação linear, estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será zero, é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação. Uma pessoa adquiriu dois bens, A e B, pagando 1.200 e 900 dólares respectivamente. Considerando as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desses bens? Pessoal, se a gente pegar o nosso primeiro bem, que vale 1.200, em 10 anos ele vai valer zero. Então nós vamos dividir aí 1.200 para 10 para ver quanto que ele está perdendo por ano. Então ele está perdendo, ó, menos 1.200, que é o total que ele está perdendo, em 10 anos. Ele está perdendo, pessoal, 120 por ano, ok? Então nós podemos montar a seguinte fórmula. Y vai ser igual a 1.200 menos 120 vezes x, certo? 1.200 é o valor total, menos aí 120 vezes x, porque é cada ano que passa perde 120. Pronto. O que nós podemos perceber então ainda? Que 8 meses depois, né, estará valendo o seguinte, 1.200 menos 120 vezes 8, 960. 1.200 menos 960, pessoal, ele vai estar valendo 240, 8 anos após. O bem que a gente comprou por R$900, nós vamos pegar R$900 e dividir por 10, porque ele vai perder R$900, que é o valor dele, até chegar em zero, que é 10 anos. Então, se a gente dividir menos 900 por 10, ele está perdendo 90 por ano, certo? Então, nós podemos dizer que a função vai ser y é igual a 900, que é o valor do bem atual, menos 90 vezes x até chegar em zero, certo? 90 vezes aí a quantidade de anos que vai passar. Quando vai passar 8, nós vamos ter y é igual a 900 menos 90 vezes 8. Então, nós vamos ter 900 menos 720. E nós vamos perceber que esse bem vai estar custando 180. Só que a questão está pedindo a diferença de preço entre os dois. Então, 240 menos 180, a resposta é 60, pessoal. Letra B. Beleza? Vamos para a questão 10. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todos os combustíveis tenham sido consumidos. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, horizontal. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é... Vamos lá, pessoal, é o seguinte, ele está fazendo 100 km com 10 litros, não é isso? Observa comigo.
Se ele anda aqui 100 km, ó, ele começou com 50 litros, 100 km depois estava com 40. Nós podemos perceber que ele está fazendo 100 km com 10 litros, ou seja, está perdendo 10 litros a cada 100 km. Então eu posso dizer ainda o seguinte: se eu dividir 10 litros que está perdendo por 100, ele está perdendo 0,1 litro por quilômetro. Cada quilômetro que passa, ele está perdendo 0,1 litro. Então eu posso dizer que Y vai ser igual a 50, que é o valor total de gasolina que eu tenho, menos 0,1 vezes X, onde X é a quilometragem. Então eu posso dizer ainda o seguinte, ó, que Y é igual a menos 0,1x mais 50. Eu posso inverter ali a ordem da escrita, não tem problema. Por que eu quero mostrar isso? Porque a gente olha nas opções e não tem nenhuma resposta igual a essa função que nós chegamos. Agora veja um detalhe. Esse menos 0,1x pode ser escrito assim, ó. Y é igual a menos 1 sobre 10 x mais 50. Quando a gente olha agora este valor, a gente vê que na letra B nós temos menos x sobre 10 mais 50. Como esse 1 não precisa aparecer, pessoal, a nossa resposta correta vai ser a alternativa B. Beleza? Muito bem. Vamos para a questão de número 11. A raiva é uma doença viral infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados de campanha em cães nos anos de 2013, 2015 e 2017 no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu de forma linear. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Pessoal, veja, em 2013 era 67, em 2015, 59. Se a gente pegar a diferença aqui, pessoal, de 67 menos 59, nós vamos achar 8. Então caiu 8% no intervalo de 2 anos. Se caiu 8% no intervalo de 2 anos, então vamos dividir 8% dividido por 2, está caindo 4% por ano. Então, se está caindo 4% por ano, em 2013 era 67, menos 4 para chegar em 2014, nós vamos ter 67 menos 4, vai dar 63. E a resposta, pessoal, é a letra B, 63%. Beleza? Vamos para a questão de número 12. A temperatura inicial de um processo químico é 25 graus e aumenta em 0,2 graus a cada 1 minuto. Qual das seguintes funções descreve a temperatura T em graus Celsius do processo químico em função do tempo T em minutos transcorrido desde o início desse processo? Pessoal, se T maiúsculo é a temperatura em relação ao tempo vai ser 0,2 vezes T minúsculo, que representa aí cada minuto, mais 25, certo, pessoal? Então nós vamos ter 0,2 T mais 25. Então essa resposta nossa, pessoal, vai estar correta, a letra D. Essa é a função para este caso, para este enunciado, ok? Então chegamos a mais um final de vídeo aula, espero que essa correção tenha lhe ajudado e se lhe ajudou, não saia daí sem deixar o seu like e também sem se inscrever no canal, ok? Então deixa um comentário também para reforçar aí a divulgação do canal e até a próxima semana. Fique com Deus. Tchau.